Abra sua Bíblia no livro dos Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Livro dos Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Capítulo de número 3. Livro dos Atos do Espírito Santo através dos apóstolos. Capítulo de número 3. Glória a Deus, obrigado. Como de costume, vamos ficar de pé para ler a palavra. Eita, tem fogo aqui. Tem azeite jorrando aqui. Tem livramento de Deus nessa noite. Diga para quem está do seu lado, antes da gente ler a palavra, diga para quem está do seu lado, tem livramento de Deus na tua vida hoje. Eu acho que ele não entendeu, se não tinha dado glória. Diga de novo, tem livramento de Deus para a tua vida hoje. Aleluia. Jesus está quebrando laço hoje. Atos capítulo 3, versículo 1. Quantos acharam, digam amém. Até o versículo de número 9, que diz assim: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Levanta-te e anda. Levanta-te e tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E você diz amém. Diga para quem está do seu lado: não é tempo de parar. Diga de novo até ele dar glória. Diga: não é tempo de parar. É tempo de pular. É tempo de saltar na presença de Deus. Diga de novo para ele, olhando na bolota do olho dele, do olho dela. Diga: não é tempo de parar. Diga de novo, irmão. Assim está feio, irmão. Está muito feio. Vocês são os crentes mais bonitos da face da terra. Diga de novo, na bolota, olhando na bolota do olho dele, do olho dela. Diga: não é tempo de parar. É tempo de caminhar. É tempo de adorar. Por quê? Porque o Jesus chamado Nazareno está entre nós para operar maravilhas nessa noite. Quem pode levantar a mão e dar glória? Sente adorando a Jesus. Glória. Sente dando glória a Deus. Queridos irmãos, igreja seleta do Senhor Jesus, quando eu abro a minha Bíblia dentro do texto em que nós acabamos de ler, eu encontro aqui uma passagem bastante conhecida da igreja do Senhor, daqueles que gostam, daqueles que sentem prazer em meditar nas Santas Escrituras, na palavra do Senhor nosso Deus. Conhece esse texto de cor e salteado, onde nos diz o prólogo do texto falando acerca da cura de um coxo, e também o discurso do apóstolo Pedro lá dentro do templo. Todos nós conhecemos esse texto, que é muito conhecido da igreja do Senhor, mas que mesmo sendo conhecido,
o Senhor tem uma palavra aos nossos corações nesta noite. Prometo em não deter-me por muito tempo na exposição da palavra, mas eu não posso deixar de entregar o que o Senhor propôs ao meu coração para compartilhar com a noiva dele nesta noite. Observando então o que diz o texto, onde a Bíblia nos afirma neste capítulo 3, que Pedro e João iam juntos ao templo à hora da oração. Observe aqui que os dois estavam juntos subindo ao templo à hora da oração. A Bíblia denomina que hora era essa. Que hora era, pastor Genilson? Era nada mais, nada menos que a hora nona. A hora nona era exatamente às 3 da tarde, de acordo com o horário judeu, de acordo com o horário judaico. Então, era exatamente às 3 horas da tarde. É exatamente às 3 horas da tarde que começa o círculo de oração. São às 3 horas da tarde que o povo ia para o círculo de oração buscar a Yahvé lá dentro do templo. É verdade que nós estamos então utilizando uma hipérbole, que é uma linguagem teológica chamada de exagero. Não era como círculo de oração nos dias de hoje, mas era exatamente um horário que o povo ia ao templo para engrandecer e jubilar ao Todo-Poderoso, que criou os céus, criou a terra, criou o mar, criou todas as coisas que aqui existe, e também criou a minha vida, criou a sua vida, e você está aqui. Além dele nos criar, nós andávamos desgarrados como ovelhas, sem pastor, sem direção, pecando, vivendo nas atrocidades da vida e agradando ao inimigo das nossas almas. Mas o Senhor Jesus, como fortes e poderosas, nos comprou através do seu sangue derramado no madeiro e nos aproximou do Pai, do eterno Deus Todo-Poderoso. Então, observando aqui o que é que está narrando o texto, o que é que o texto nos diz neste capítulo 3, quando fala que Pedro e João vão subindo juntos. Vão subindo como? Juntos. Vão subindo como? Juntos. Primeira coisa que nós encontramos aqui é que para orar e para Deus receber a oração tinha que ter união, porque se não tivesse união, então entre Pedro e entre João, por mais que eles orassem, por mais que eles passassem 8, 5 horas, 10 horas de joelho, Deus não receberia e não ouvia na oração. Mas por causa da união, Deus, além de ouvir a oração, Deus também respondia à oração. Por quê? Porque aonde tem união, Deus está presente. Aonde tem união, a mão dele se manifesta. Aonde tem união, a glória dele é derramada. Aonde tem união, a presença dele é notória. Aonde tem união, Jesus é glorificado. Aonde tem união, não tem capeta que possa se aproximar. Aonde tem união, demônio não resiste à presença dele. Aonde tem união, a glória dele é quem resplandece. Aonde tem união, o homem desaparece. Aonde tem união, a glória dele é quem aparece. Aonde tem união, não tem enfermidade que fique. Aonde tem união, a glória do Senhor se manifesta. Por quê? Porque a Bíblia nos diz, o escritor aos Hebreus, que então se eu não tiver união, eu não posso ver a Deus. Isto é uma das primeiras características que nós temos que entender. Se há união, tem presença de Deus. Se há união, podemos ver a glória de Deus. Se há união, nós podemos ter a salvação. Se há união, com certeza não tem capeta, não tem demônio que possa apontar o dedo no nosso rosto para então acusar-nos de alguma coisa. Por quê? Porque se a união está presente no meio da igreja, com certeza Deus está operando maravilhas no meio dela. Quem acredita comigo, meneia a mão para o céu e dá um brado de glória a Jesus. Então, observe o que diz o texto. Pedro e João subiam juntos. Se subiam juntos é porque tinha união. E eles subiam juntos ao templo à hora da oração.
adoração. Mas pastor, já que o Senhor falou acerca de união, o Senhor está querendo dizer o quê? Porque eles estavam juntos subindo ao templo. O templo que era justamente a igreja dos judeus. Eles estavam subindo juntos ao templo. E o Senhor está querendo dizer o quê? O Senhor está querendo dizer que mesmo no templo existem pessoas que não têm união? Claro que sim. Existem pessoas que não são unidas. Existem pessoas que não vai com a cara da outra. Existem pessoas que não aceitam a outra. Existem pessoas que não compartilham com a outra. Existem pessoas que não sentam no mesmo banco, na mesma cadeira que a outra senta. Existem pessoas que não cantam no mesmo departamento que o outro canta. Existem pessoas que enquanto ele estiver lá, eu não sento. Enquanto ela estiver lá, eu não compartilho. Mas Jesus está nos falando nesta noite que para ele receber a nossa adoração tem que ter união. Então, se não tiver união, quebra esse laço nessa noite, porque Jesus está querendo te aproximar do Pai através do seu Santo Espírito. E quando o laço da inimizade é quebrado, pode ter certeza que a mão dele vai operar. Todas as algemas vão cair, todas as correntes vão ser despedaçadas. Por quê? Porque a mão de Deus só opera aonde tem união. Quem acredita, abra a boca e dá glória a Deus. Pedro e João vão subindo juntos ao templo, a hora da oração, a hora nona. Esta era exatamente às 3 da tarde, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo. Observe a conotação da expressão que o texto usa. Era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe ele era coxo, o qual todos os dias o punham à porta do templo chamado Formosa para pedir esmola. Nós já falamos aqui outrora, em outras oportunidades, que todas as pessoas que eram deficientes, todas as pessoas que tinham alguma dificuldade física, elas eram consideradas para o povo de Israel como anátema, amaldiçoado. Todos aqueles que tinham deficiências físicas eram considerados como maldito para o povo de Israel. Então, obrigatoriamente, de acordo com a lei, ele era impedido de entrar no templo. Observe o que o texto nos diz, que ele não estava dentro do templo, ele estava onde? Na porta do templo. Por quê? Porque não poderia entrar. Isto era a tradição de Israel, isto era a lei que dizia. Então observe comigo que existia um grupo de pessoas que levavam este homem que era então coxo desde o ventre da sua mãe. Agora você já imaginou comigo, porque alguém fica coxo depois de caminhar por muitos anos, alguém ficar paralítico depois que sofrer um acidente, alguém ficar paralítico ou paraplégico depois que tiver alguma enfermidade, e esta enfermidade veio a trazer consequências ao seu andar, ao seu caminhar, e automaticamente veio trazer paralisia. Observe comigo que exatamente nesta ocasião, então outras pessoas que são paralíticas, por quê? Porque talvez receberam ou foram alvejados por alguma bala perdida. Outras pessoas então que foram paralíticas, por quê? Porque receberam um tiro em alguma ocasião, se tornaram paralíticas. Mas a Bíblia nos diz que este homem era completamente diferente. Por quê, pastor Genilson? Porque este homem era coxo desde o ventre da mãe. Você perder a locomoção no decorrer do tempo, no decorrer dos anos é uma coisa, mas você nascer completamente paralítico desde o ventre da mãe, imagine que situação deste homem. O homem nunca aprendeu a andar, o homem nunca ficou de pé para caminhar. Eu me lembro, eu tenho 3 filhos, e os 3 filhos que eu tenho, no início, então, quando eles nasceram, a partir do momento que vai se aproximando do 1º ano, eles então já vão engateando, e toda mãe, todo pai sabe disso, que o filho pequeno vai engateando. Depois que ele vai engateando, ele agora vai ficando de pé e dando os primeiros passos. Então nós nos alegramos com isso. Por quê? Porque nós estamos vendo a
criança dando os seus primeiros passos. E isso traz uma alegria para o coração dos pais, traz uma alegria para o coração dos avós, traz uma alegria para a família que cerca esta criança. Então, obviamente, a criança vai crescendo e vai caminhando, firmando os pés, firmando os tornozelos, vai firmando o seu corpo físico. Mas quando nós observamos a história deste homem aqui, este homem era paralítico desde o ventre. Ele nunca deu um passo além do seu nariz. Ele nunca conseguiu caminhar um palmo na sua frente. Por quê? Porque nasceu paralítico desde o ventre. E a tradição dizia que quando alguém então nascia desta forma, com algum tipo de paralisia ou era defeituoso devido desde o ventre, então a tradição dizia que o pecado dos pais iam dar nos filhos. Fizeram isto então para o cego. Lá em João capítulo 9, o cego de nascença. E os discípulos vão perguntar para Jesus: Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os pais dele para que nascesse cego? Por quê? Porque a tradição dizia que o pecado dos pais iam dar nos filhos. Por exemplo, para você entender, se eu tivesse um filho, meu filho nascesse com algum defeito físico, a tradição dizia que foi um pecado que eu cometi na minha adolescência, e este pecado trouxe consequências ao corpo físico do meu filho, e esta maldição se estendia até a terceira e quarta geração. Isto era a tradição em Israel. Imagine comigo, quando este homem então está na porta do templo sendo ajudado, porque ele mesmo não conseguia caminhar, e ele ia para a porta do templo. Imagine então que situação está vivendo este homem. Todos os dias ele ia à porta do templo, todos os dias ele queria sentir apenas o cheiro da presença. Mas como ele era paralítico, mas devido à sua paralisia, ele não tinha possibilidade de entrar. Imagina comigo, alguém que quer entrar no templo para adorar, alguém que quer entrar no templo para levantar a mão e jubilar, alguém que quer entrar na igreja para glorificar. Por quê? Porque todo ser humano tem no seu coração e tem o seu espírito, que é o espírito de vida que Deus criou para cada um de nós, o desejo latente de adorar a Deus, ainda que a alma o leve ao pecado, mas o espírito de vida que Deus nos deu quer adorar a Deus. Imagine que este homem queria entrar no templo, mas era impedido. Imagine que este homem queria entrar no templo, mas estava impossibilitado. A lei não permitia, e Paulo disse que a lei era pesada. Imagine comigo que a única coisa que restou para ele, a única possibilidade de sobrevivência que vai sobrar para este homem, é nada mais, nada menos que pedir esmola. Porque quem era defeituoso tinha que pedir esmola para sobreviver, não podia trabalhar. E exatamente na situação que ele estava vivendo, que não conseguia andar, coxo desde o ventre da mãe, imagine que desprezo esse homem não sente perante a sociedade judaica. Mas tem um certo dia, que depois que o Espírito desceu sobre a vida da igreja, depois que o dia áureo do Pentecoste aconteceu em Atos capítulo 2, a ousadia do Espírito que veio sobre a vida dos servos dele, a ousadia do Espírito que veio sobre a vida dos discípulos, Jesus disse: eu vou para o Pai, mas vocês não ficarão sozinhos. Eu vou para o Pai, mas enviarei o outro Consolador, e ele vos ensinará todas as coisas. Aquilo que eu faço ele faz, aquilo que eu tenho ele tem, aquilo que eu posso ele pode, aquilo que eu dirijo ele também cantar. Quem pode levantar a mão e dar glória? Quem pode adorar? Jesus é assunto aos céus no dia áureo do Pentecostes, e a Bíblia diz que havia aproximadamente 500 irmãos reunidos no mesmo lugar. Só que devido ao tempo, Jesus não disse o dia que o Espírito Santo viria. Então devido ao tempo, 380 saíram, mas 180 permaneceram perseverantes. Levante a mão que eu já vou profetizar sobre a sua vida. Você quer vitória da parte de Deus? Tem que ser perseverante. Existem pessoas que não receberam vitória da parte do Senhor porque já desistiram no meio da caminhada, porque já pararam no meio da jornada, porque já chutaram o pau da barraca e acabaram com tudo. Jesus está dizendo nessa noite: persevera, porque lá no apagar das luzes você vai ver o milagre, vai acontecer sobre a sua vida. Quem toma posse, abre essa boca para dar glória.
Imagine comigo, presbítero Ricardo, que é exatamente nesta ocasião que quando todos almejavam, quando todos estavam observando a hora da oração, a hora nona, vai o homem à porta do templo chamado Formosa mais um dia, esperando receber esmola, e de repente vem subindo Pedro e João, carregado da unção. Pedro e João vêm subindo para o templo, carregado da presença. O Espírito Santo já tinha descido sobre a vida deles. Pedro já tinha pregado o evangelho, vidas já tinham se convertido a Jesus. A glória de Deus estava sobre a vida de Pedro e João. Imagine comigo eles dizendo um para o outro: aconteça o que acontecer, arranque a nossa cabeça, arranque os nossos braços, arranque a nossa perna, arranque os nossos pés, faça o que quiserem fazer, mas eu não vou deixar de servir esse Jesus. Eu vou continuar adorando esse Jesus. Por quê? Porque foi Ele quem realizou o milagre sobre a minha vida. Nós éramos pescadores e Ele com a sua mão poderosa nos arrancou de lá e nos fez pescadores de homens. E agora Ele nos chamou para continuar o seu trabalho, a sua obra, e estamos aqui para fazer a diferença. Quem pode dar glória? Quem pode adorar? Pega na mão de quem está do seu lado, segura a mão dele, pega a mão dela, dá uma chacoalhada nele, dá uma sacudida na mão dela, profetiza para ele, profetiza para ela: você foi chamado para pregar esse evangelho. Fala para ele: você foi chamado para pregar esse evangelho. Aleluia. Pode se levantar leis para tentar calar a boca da igreja. O sangue dá no meio da canela, mas a igreja não para e vai continuar pregando a palavra. Era trazido um varão que era coxo desde o ventre, era coxo desde o ventre, até a porta chamada Formosa. A porta chamada Formosa, para poder chegar no templo, teria que passar pela porta chamada Formosa. No templo existia, ou Israel existiam 12 portas. Esta porta era chamada porta chamada Formosa. De acordo com a arqueologia, a porta Formosa, ela tinha aproximadamente 22 metros de altura e tinha aproximadamente 18 metros de largura. Bronze polido Corinto. Bronze polido Corinto. Para você ter uma ideia, ela era tão bonita que ela era virada exatamente no templo à direção do sol à parte da tarde. E quando o sol batia, então na porta chamada Formosa, ela refletia a luz do sol e ficava vislumbrante a visão daquela porta. Ela não era de ouro, ela não era de prata, ela era de bronze. Então era uma porta muito grande. Para poder remover esta porta, de acordo com Craig Kenner, quando ele escreve o comentário de Atos, ele diz que para remover esta porta teria que ser aproximadamente 20 homens fortes. Imagine comigo o peso desta porta de bronze. Era exatamente nesta porta que ficava o paralítico. Só que a intenção do paralítico era simplesmente de receber o dinheiro. A intenção do paralítico era simplesmente de receber a oferta. A intenção do paralítico era simplesmente de receber a bênção. A intenção do paralítico era simplesmente de receber a aquisição. Só que quando Pedro e João vão subindo juntos, porque existia então intimidade e existia união, quando eles vão subindo juntos, eles não vão subindo sozinhos, eles vão carregados da presença do Espírito. E quem anda cheio do Espírito, não tem capeta que se possa deter na frente dele. Quem anda cheio do Espírito, quando ele levanta a mão, não tem enfermidade que fique de pé na frente dele. Quem anda cheio do Espírito, quando ele abre a boca para profetizar, Deus se levanta do céu, assina o decreto e faz a palavra acontecer. Pega na mão de quem está do seu lado mais uma vez.
Pega a mão dele, pega a mão dela, sacode a mão dele, sacode a mão dela. Pergunta para ele: tu tá cheio do Espírito? Pergunta para ela: tu tá cheia do Espírito? Pergunta para ele mais uma vez: tu tá cheio do Espírito? Pergunta para ela: tu tá cheio do Espírito ou tá cheia de contenda? Tá cheia do Espírito ou tá cheia de fofoca? Porque quem anda cheio de fofoca, porque quem anda cheio de contenda não sente a presença da glória. Mas quem anda em união na presença de Deus, abra a boca para dar glória. Eles vão subindo para a hora da oração. O meu corpo está tremendo, a minha perna está pegando fogo. Quando isso acontece, é Jesus dizendo: eu estou na casa, eu estou no recinto. Quem pode levantar a mão e adorar? Quem pode? Eita. Você já percebeu que quem anda na presença do Espírito, quem é cheio da presença do Espírito, você não vê fofoca na boca dele nem dela? Ai Jesus, eu falo ou não falo? Eu vou falar. Quem é cheio da presença de Deus, não tem fofoca, não tem calúnia na boca dela, não tem disse-me-disse. Quem é cheio da presença de Deus, quando alguém chega para falar mal de outro, ele simplesmente sai de perto e diz: olha, eu estou cheio da presença de Deus e não tem vaga para mais nada. Quem pode abrir a boca para adorar? Quem pode dar glória? Quem é cheio é diferente. Pedro e João vão subindo para a hora da oração. Só que Pedro e João não vão andando sozinhos, eles vão carregando o Espírito dentro dele, porque Paulo disse que quem habita em nós é o Espírito de Deus. E quando então eles vão entrando no templo, eles olham então para o moço. Agora lá vem o paralítico olhando para Pedro e João, olham para ele e diz da seguinte forma: dá-me uma esmola, por favor. Dá-me uma esmola, por favor. Evangelista Sandra, quando ele pede uma esmola, que Pedro e João olham para eles, aí Pedro e João olham para eles e diz assim: olha para nós. Olha para nós. Aí o paralítico foi e olhou para eles. Só que a Bíblia diz que o paralítico olhou para eles esperando receber alguma coisa da parte dele. Só que quando ele disse: olha para nós, ele estava dizendo: você olhe para nós. Sabe por quê? Porque nós não estamos aqui naturalmente. Nós estamos aqui primeiro porque viemos adorar. Segundo, porque a presença de Deus está em nós. Olha para nós, olha para mim e olha para ver. Mesmo sendo um homem falho, mas dentro de mim eu carrego a presença desse Deus que vive. Olha para nós. Aí ele olhou. Só que a intenção do paralítico era receber alguma oferta. A intenção de Pedro e João era de profetizar Jesus na vida dele. E quando o paralítico olhando, querendo receber dinheiro, Pedro e João olhou e disse: olha para nós, eu não tenho prata, ou seja, não tenho o que você quer. Eu não tenho o que você quer, nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu vou te dar. O que é que eu tenho? A presença do Cristo, o Nazareno. Levanta e anda. Levanta e anda. Levanta e anda.
levanta e anda. A ordem é levanta e anda. A ordem não é só para levantar, Thaís. A ordem é para levantar e para andar. Muitas das vezes tem pessoas que se levantam, mas não andam. Tem pessoas que se levantam, mas não caminham. Tem pessoas que se levantam, mas não correm. Tem pessoas que se levantam, mas ficam estáticas. Tem pessoas que se levantam, mas ficam inertes. A ordem de Deus é essa: levanta-te e anda. Fúria, raia séria. Pastor Sulino, aleluia. Deixa eu tomar o senhor como exemplo para a igreja entender. O senhor me permite? Aleluia. Por favor, o senhor pode sentar no chão. Aleluia. Sente no chão. Glória a Jesus. Se o senhor não conseguir levantar, eu levanto o senhor. Aleluia. Porque o texto me dá razão para fazer isso, para levantar o senhor. Ei. Aleluia. Olhe para cá. Pastor Solino está representando o paralítico na porta do templo chamado Formosa. Aleluia. Aí Pedro e João estão passando. Quando olha para eles, diz: levanta-te e anda. Só que o texto diz, Rafael, eu não estou inventando nada, é a Bíblia quem diz, que quando eles deram uma ordem dizendo levanta-te e anda, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Olha para mim, olha para nós. Aí ele olhou. Ele está vendo a meu rosto aqui, estou vendo. Está resplandecendo a glória do Cristo vivo, tá? Então não é no meu nome, é no nome dele que está dentro de mim. Ela me diz, Calassúria. Então eu te ordeno, levanta e anda. Não, segura, homem. Aí ele deu a ordem. Só que dar ordem e não ajudar a levantar é completamente diferente. A Bíblia diz que quando eles deram a ordem, levanta e anda, pegando-o pela mão direita. Segure aí. Pegando-o pela mão direita, eu dei a ordem, porque o Cristo que eu adoro vive em mim. Você dá ordem, porque o Cristo em que você serve vive em você. Mas não simplesmente é só dar ordem. Por quê? Porque o homem era paralítico desde o ventre. Ele não sabia andar. Ele precisava da ajuda de alguém. Ei! Aí o que é que ele vai fazer? Já que eu sei que tu é desde o ventre, já que todos os dias que eu venho aqui adorar, eu sei que tu está aqui, eu já vi o zum 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 a teu respeito, que tu é paralítico desde o ventre, então eu sei que o teu pé não se firma sozinho. Eu sirvo o Cristo que mora dentro de mim. Eu já profetizo que ele vai te levantar, mas você precisa de uma ajuda. E se eu simplesmente orar por você e não te der a mão para levantar, você não vai conseguir. É por isso que o texto diz: e pegando-o pela mão direita, o levantou. O levantou. O levantou. Porque não é simplesmente falar, é tomar atitude de abençoar. Levantou. E eles entraram juntos no templo. Aia, Elebiricalassúria. Entraram junto no templo. Como, pastor Ricardo? Levanta. Levanta, pastor Ricardo. Como foi? Eu e o Senhor, é Pedro e João. Como foi que eles entraram junto no templo? Foi chorando? Não. Foi reclamando? Não. Foi fazendo o quê? Foi louvando. Foi adorando. Só que tem um detalhe: depois da adoração, quem adora a Deus, depois que recebe milagre da parte dele, não fica de boca travada, não fica parado. Quem recebe milagre da parte de Deus, é como diz a Bíblia, que eles entraram pulando, saltando, dando no lugar na terra. Ai, Suribicalassúria. Ai, ai, quem pode dar glória? Quem pode adorar? Entraram pulando, adorando a Deus, pulando no templo, adorando a Deus, saltando e adorando a Jesus. Abra a boca.
vai dar a mão para eu me levantar? Ou vai ficar de boca travada desse jeito, torcendo, fazendo figa para dar errado? Vai me ajudar a levantar. E pegando-o pela mão direita, disse: levanta-te e anda. Atitude de levantar quem está caído. Oh glória. Atitude de dar a mão quem está na lona. Atitude de dar a mão e não colocar o pé para terminar de matar. Quantas e quantas pessoas nós temos visto, vivenciado, caiu, tropeçou, tombou no meio da caminhada. Todo mundo está sujeito a isso. A Bíblia diz que Elias era sujeito às mesmas paixões que nós. Todo mundo está sujeito. Aí eu pego a mensagem, eu ligo, a pessoa não atende. Eu mando mensagem e digo: eu estou sentindo a sua falta. A pessoa visualiza e não responde. Eu quero dar a mão para levantar, mas a pessoa não quer. Eu quero dar a mão para ajudar, mas a pessoa ignora. Mas quem quer ser levantado, quem quer ser ajudado, estende a mão como paralítico na porta do templo e diz: eu quero. Aí Pedro mais João diz: levanta-te e anda. Eu estou te dando a mão amiga para você levantar. Só depende de você. Você quer? Quero. Então levanta. E firmando os tornozelos, e firmando os tornozelos. Os tornozelos ficaram firmes, porque a sustentabilidade do corpo está nos tornozelos. Quando os tornozelos ficaram firmes, o homem que nunca tinha andado disse: epa, que poder é esse? Que poder é esse? Que o homem, irmã Divani, que o homem que nunca nem engatinhou, que um homem que nunca deu nem os primeiros passos quando era criança, que poder é esse que faz o homem até pular, saltar dentro do templo, adorar ao Deus Criador? Que poder é esse que o nosso Deus tem? Como é que uma pessoa aprende a andar de bicicleta? Irmã Caroline, como é que aprende a andar de bicicleta? Para poder andar de bicicleta eu caí tanto, irmão. Eu caí tanto, porque as quedas vai trazer para nós experiência. E é através das quedas que nós vamos aprendendo. E exatamente quando eu estava aprendendo ainda criança, caminhando, caía, levantava, mas não desistia. Lá vai eu caminhando de bicicleta. Daqui a pouco eu aprendi a andar de bicicleta. Como é que uma pessoa aprende a andar? É quando os pais incentivam: levanta, caminha. Mas este homem nunca teve incentivo de ninguém, porque ele era paralítico desde o ventre. Eu amo a Bíblia, e a Bíblia me diz que o poder de Deus é tão grande. O poder de Deus é tão grande. Com 7 anos de idade, 7 anos de idade, eu fui acometido de um acidente. Uma F4000, quem conhece de carro sabe, uma F4000, meu caminhão carregado de tijolo, passou por cima do meu fêmur, da minha perna direita. Por quê? Porque o diabo tinha dito pela boca de uma macumbeira e disse o seguinte: quando ele completar 7 anos eu desço nele. Eu tinha 6. Fizeram uma roda de pólvora, me colocaram dentro, acenderam o fogo, a labareda do fogo subiu acima da minha cabeça. Eu dos 6 anos não entendia nada.
E de repente, quando a fumaça cobriu, que desapareceu, o demônio que estava nela olhou para mim e disse assim: quando ele completar 7 anos eu desço nele. Deu 7, deu 8, deu 9, e eu estou com 49. A única coisa que desceu foi a presença do Espírito Santo sobre a minha vida. Mas o diabo não se deu por vencido. Quando ele foi, porque tudo que ele tem que fazer tem que pedir permissão a Deus. Quando ele foi pedir permissão a Deus, Deus disse: esse não, esse é meu. Aí eu vejo que com 7 anos de idade, eu estou brincando na rua, menti para minha mãe. Eu disse: mãe, me dá 10 cruzeiros. Quem lembra do cruzeiro aqui? Quem lembra? Eita, graças a Deus que estão tudo vivo ainda. Glória a Jesus. Do cruzeiro, era, irmão. Cruzeiro. Teve cruzeiro, depois teve cruzado, depois veio o real. Olha para cá. Eu disse: mãe, me dá 10 cruzeiros. Ela disse: não vou lhe dar. Eu disse: por quê? Porque você quer alugar aqueles velocípedes de ferro que tinha para alugar. Quem lembra daqueles velocípedes de ferro que você entrava dentro e saía assim, ó, pedalando? Você quer alugar aquilo? Eu disse: não, mãe, eu quero comprar um flau. Ela disse: eu vou lhe dar, mas se você for alugar aqueles carros, nunca mais eu lhe dou. Eu disse: tá certo. Menti para minha mãe. E a mentira é uma desgraça. Sabe o que foi que aconteceu? Eu fui alugar o carro, e quando eu estou voltando, de repente numa rua bem larga, o meu caminhão vinha de lado, eu estava muito longe dele. E quando o rapaz me empurrou, eu perdi o controle, mas não foi. Na verdade foi o bicho que queria me destruir, porque Deus não permitiu com que ele tocasse em mim. E quando eu perdi o controle, que eu ia entrar debaixo do caminhão, eu tirei a perna de dentro do velocípede e coloquei para fora para frear, porque não tinha freio. E o meu caminhão passou por cima da minha perna direita. Na hora que os 2 pneus traseiros passou por cima, estoura a carne, o osso pula e deu fratura exposta. 7 anos de idade. Hoje eu entendo. Sabe o que foi que aconteceu? Eu passei 8 meses cheio de gesso, da cintura para baixo, a perna esquerda até a metade, para não crescer uma maior do que a outra, e a perna direita, que foi a que quebrou, toda engessada. 8 meses eu passei nessa situação. Depois que eu tirei o gesso, aí eu fui fazer fisioterapia para voltar a andar. E aí na fisioterapia eu ia andando devagarzinho até ter a locomoção perfeita. Este homem não teve fisioterapia para poder lhe firmar os pés. Foi através do poder de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quem pode levantar a mão e dar glória? Quem pode adorar? Olha para quem está do teu lado e diga para ele: o poder de Jesus vai firmar a tua vida. Diga para ele, profetize para ele: o poder de Jesus vai firmar alguém da tua família. Fala, profetiza. O poder de Cristo vai arrancar quem anda desviando, quem anda com os pés vacilantes no meio da caminhada, e vai firmá-lo e vai trazer para a sua presença. Quem toma posse dessa palavra, abra a boca para a glória. Fica de pé adorando, fica de pé adorando.